7 profecias bíblicas que se cumpriram de forma impressionante. Embora nem todas as profecias bíblicas ainda tenham se cumprido, diversas já se concretizaram de forma impressionante ao longo da história, servindo como um poderoso testemunho da veracidade da Bíblia e do poder de Deus em prever o futuro. Exploremos 7 exemplos notáveis de profecias que se cumpriram. 1. O cativeiro babilônico e o retorno de Israel. No Antigo Testamento, os profetas Jeremias e Ezequiel predisseram a destruição de Jerusalém e o exílio do povo judeu na Babilônia como punição por seus pecados. Essa profecia se cumpriu em 587 a.C., quando Jerusalém foi conquistada e o povo judeu foi levado ao cativeiro. No entanto, os profetas também predisseram que, após 70 anos, Deus libertaria seu povo do cativeiro e o permitiria retornar à sua terra natal. Essa profecia se cumpriu em 537 a.C., quando o rei persa Ciro II conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. 2. O nascimento de Jesus. Centenas de anos antes do nascimento de Jesus, diversos profetas no Antigo Testamento predisseram a vinda de um Messias, um Salvador enviado por Deus para libertar o povo judeu e estabelecer um reino de paz e justiça. Essas profecias descreviam em detalhes a linhagem, o local de nascimento e o ministério do Messias. Quando Jesus nasceu em Belém, aproximadamente no ano 4 a.C., essas profecias se cumpriram de forma precisa, confirmando sua identidade como o Messias prometido. 3. A destruição de Jerusalém. Em 70 d.C., as tropas romanas destruíram Jerusalém e seu templo, um evento que marcou a dispersão do povo judeu pela diáspora. No entanto, essa tragédia já havia sido predita por Jesus, que lamentou a destruição da cidade e profetizou sua futura restauração. As profecias de Jesus sobre a destruição de Jerusalém se cumpriram com precisão histórica, servindo como um lembrete do poder de Deus em julgar o pecado e da importância do arrependimento. 4. A propagação do cristianismo. No livro de Atos dos Apóstolos, encontramos o relato da rápida expansão do cristianismo após a morte e ressurreição de Jesus. Apesar de ter iniciado como um pequeno movimento judaico na Galiléia, o cristianismo se espalhou rapidamente por todo o Império Romano e além, alcançando diversos povos e culturas. Essa rápida propagação do cristianismo já havia sido predita por Jesus, que prometeu que sua mensagem seria pregada a todas as nações, Mateus 24, 14. O cumprimento dessa profecia demonstra o poder transformador do Evangelho e sua capacidade de transcender barreiras culturais e sociais. 5. A fundação do Estado de Israel. Após séculos de dispersão pela diáspora, o povo judeu retornou à sua terra natal em 1948 e fundou o Estado de Israel. Esse evento histórico marcante já havia sido predito nas profecias bíblicas, que falavam do retorno do povo judeu à sua terra ancestral. O cumprimento dessa profecia é visto por muitos como um sinal do cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão e seus descendentes, e representa um passo importante na restauração do povo judeu à sua terra. 6. A preservação da língua hebraica. Ao longo da história, o povo judeu enfrentou diversas perseguições e exílios, mas sua língua, o hebraico, nunca foi completamente extinta. Apesar de ter sido substituída por outras línguas durante séculos, o hebraico experimentou um ressurgimento no século XX com a fundação do Estado de Israel. Esse renascimento da língua hebraica já havia sido predito pelo profeta Sofonias, que declarou que Deus purificaria os lábios dos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Sofonias 3, 9. A preservação do hebraico, apesar das pressões externas, é vista como um testemunho da resiliência do povo judeu e do cumprimento das promessas de Deus. 7. O crescimento da ciência e da tecnologia. A Bíblia, embora escrita há milhares de anos, contém passagens que parecem antecipar o surgimento da ciência moderna e da tecnologia. Por exemplo, o livro de Jó descreve fenômenos naturais como a formação das nuvens e a circulação do vento de uma forma que lembra observações científicas posteriores. Da mesma forma, o livro de Provérbios exalta a busca do conhecimento e da sabedoria, valores fundamentais para o desenvolvimento científico. O cumprimento parcial dessas profecias, com o avanço contínuo da ciência e da tecnologia, nos leva a refletir sobre o profundo mistério de Deus e sua capacidade de antever o futuro. O cumprimento dessas 7 profecias bíblicas serve como uma importante demonstração da veracidade da Bíblia e do poder de Deus em prever o futuro. Elas inspiram fé e esperança,
mostrando que Deus está no controle da história e que cumpre as suas promessas. No entanto, é importante ressaltar que a interpretação das profecias bíblicas é complexa e requer cuidado. Algumas profecias ainda aguardam seu cumprimento, e o significado exato de outras continua sendo debatido. Mesmo assim, as profecias bíblicas, tanto as cumpridas quanto as que ainda aguardam seu cumprimento, permanecem como um testemunho do poder e do plano de Deus para a humanidade. Elas nos convidam a olhar para o futuro com esperança e a confiar em Deus, o Senhor do tempo e da história.